num canto do Brasil colônia, onde a civilização se atrevia a fincar raízes, erguia-se a Casa Forte de Dom Antônio de Maris. Ao redor, uma floresta infinita, com árvores gigantescas que formavam um teto verde, filtrando a luz do sol. O silêncio da mata, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo som da água, contrastava com a ambição humana. Ali, Dom Antônio, um nobre português, construiu mais do que um lar. Construiu uma fortaleza. Os muros de pedra e madeira não eram só para defender contra ataques, mas para preservar um pedaço da Europa em plena selva americana. A rotina era rígida. Horários, hierarquias, costumes importados de muito longe. E no meio de toda essa dureza, circulava Cecília, a filha de Dom Antônio. Sua presença era como um sopro de delicadeza naquele ambiente tenso, com passos leves e um olhar que se perdia na imensidão verde. Ela parecia uma flor rara brotando na rocha. Todos a respeitavam, mas um, em especial, dedicava sua vida a protegê-la. Esse era Peri, um indígena da nação Goitacá. Ele não vivia dentro dos muros, mas nunca estava longe. Silencioso como a própria floresta, seus movimentos eram rápidos e precisos. Seus olhos atentos captavam cada detalhe, cada perigo que a mata escondia. Peri era a personificação da lealdade. Embora aceito por Dom Antônio, ele sabia que seu lugar era na fronteira entre os dois mundos, sendo a ponte e o escudo. Para ele, a floresta não era um inimigo. Onças, cobras, trilhas traiçoeiras, nada disso o assustava. Ele lia os sinais do vento, entendia a linguagem dos animais e sentia as mudanças da natureza antes de qualquer um. Sua relação com o mundo selvagem era de harmonia, não de conquista. Ele partia para caçar ou explorar e sempre voltava com notícias, alertando sobre possíveis ameaças e garantindo a segurança de todos. Mas nem toda lealdade era genuína dentro da Casa Forte. Loradano, um aventureiro italiano com um passado misterioso Muviacei, com uma cortesia calculada. Suas palavras eram suaves, mas seus olhares eram frios e ambiciosos. Ele observava a rotina da família, estudava as defesas da casa e se aproximava de quem pudesse ser útil para seus planos sombrios. Uma aura de desconfiança pairava sobre ele, uma ameaça silenciosa que crescia dentro dos próprios muros. Enquanto Loredano tramava na sombra, do lado de fora, a verdadeira ameaça ganhava corpo. Começaram a surgir rumores sobre os Aimorés, uma tribo temida por sua ferocidade. Falavam de ataques a outras fazendas, de confrontos violentos e de sua aproximação cada vez maior. A floresta, que de dia parecia serena, à noite se transformava num lugar de pavor. O brilho de fogueiras distantes, o som de passos e gritos na escuridão deixavam todos em alerta máximo. A sensação de estarem cercados era cada vez mais real. Peri sentiu o perigo iminente. Suas ausências se tornaram mais longas e ele retornava com o rosto marcado pela urgência. Seus gestos, suas palavras curtas, tudo indicava que o confronto era inevitável. Dom Antônio, confiando nos instintos de Peri, reforçou as defesas, distribuiu armas e preparou seus homens. A tensão era palpável. O medo do inimigo lá fora se misturava à desconfiança que crescia lá dentro. E então, o ataque veio. Como uma força da natureza, os Aimorés surgiram da mata, avançando com uma fúria selvagem. A Casa Forte virou um campo de batalha. O som de tiros se misturava aos gritos de guerra e ao barulho ensurdecedor da floresta. Era o caos absoluto. No meio da confusão, Peri se movia como um relâmpago, sua agilidade e força dedicadas a um único propósito: proteger Cecília. Ele aparecia do nada, derrubando inimigos que ousavam se aproximar dela. Foi nesse momento que a traição de Loredano se revelou. Ele e seus cúmplices
sabotaram as defesas por dentro, abrindo passagens e revelando pontos fracos aos atacantes. A desordem interna selou o destino da fortaleza. Dom Antônio, percebendo que a resistência era inútil, tomou uma decisão drástica e terrível. Com o rosto firme, ele sabia que precisava fazer um sacrifício final para proteger a honra de sua família e impedir que caíssem nas mãos dos inimigos. Antes do fim, num último ato de confiança, Dom Antônio levou Cecília até Pery, sem palavras. Ele entregou ao indígena o seu bem mais precioso. Pery entendeu o gesto e acolheu a jovem. Enquanto ele a levava para a segurança da floresta, um estrondo gigantesco ecoou pela mata. A casa forte, símbolo da civilização, desaparecia em fogo e fumaça. A fuga pela selva foi uma provação. A floresta, que sempre fora um lar para Pery, agora apresentava obstáculos mortais. Caminhos se fechavam, obrigando-o a carregar Ceci nos braços por terrenos difíceis. Uma chuva torrencial transformou o chão em lama e fez os rios transbordarem com uma violência assustadora. No meio de uma enchente avassaladora, Pery lutou contra a correnteza, passo a passo, mantendo Cecília segura acima da água. Era uma batalha silenciosa do homem contra a força da natureza, uma imagem poderosa de resistência e devoção. Depois de atravessar o rio, eles se embrenharam ainda mais na mata, deixando para trás qualquer vestígio do mundo que conheciam. Não houve retorno, não houve explicações, apenas o silêncio da floresta, os envolvendo, absorvendo-os por completo, como se sempre tivessem pertencido a ela. O destino de Pery e Cecília se perdeu no tempo, transformando-os em uma lenda. A história deles não é apenas sobre um romance impossível ou um conflito histórico. É sobre o embate eterno entre a civilização e a natureza, entre a lealdade e a traição, entre a vida e a morte. No final, os homens passam, com suas ambições e suas fortalezas. Mas a floresta permanece, silenciosa, imponente e eterna, guardando os segredos daqueles que ousaram desafiá-la. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essa história incrível da nossa literatura, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!